falaremos sobre leitura. Ó, e falaremos sobre leitura e a importância do ato de ler. E nós estamos gravando essa aula para ser disponibilizada no canal do curso preparatório mais Luísa Maim, no YouTube. Então, vamos lá. Vocês conseguem ver a tela? Só estou vendo o MS. MS aparecendo. E agora? Ainda. Agora tá grande? Para mim tá todo mundo com aquela bolinha com as iniciais. Clica, vê se vocês conseguem clicar em cima da minha tela de apresentação. E eu vou desligar, a minha câmera já está até desligada. Agora vocês conseguem ver ou não? Ainda não. Vamos ver. Todo mundo não consegue ver? Quem consegue ver, fala para mim, por favor. Agora tá grande? A tela, ela tá cheia, mas só aparece o MS, a bolinha do MS. Ué, que estranho, porque para mim ela parece a tela principal da minha apresentação, escrito aula 2 de língua portuguesa PISM 1. Tenta. Eu conseguindo ver. Você tá? Ah. Quem que falou? O Arthur ou o Nayan? A Thaís consegue ver. Então, quem que é a Thaísa que não consegue, né? Eu também não tô vendo nada. Não, Eduarda. Clica lá na tela da minha apresentação. Agora deu? Aonde? Na tela da minha apresentação. Clica lá, tem várias telas, né, pequenininhas, com o nome de vocês. Aí tem uma minha com o meu nome e a apresentação. Clica nela. Agora deu? Não. Quem conseguiu ver, fala para mim no chat que conseguiu. Eu vi que a Thaís, acho que foi a Thaís que falou que não conseguiu, né? Porque senão eu vou parar. Ah, o Nayan conseguiu. Mas quem conseguiu? Carla também. Arthur, conseguiu? Deve ser um problema do meu computador, então. Clica em cima dele. Então, eu vou dar continuidade na nossa aula. Então, hoje nós estamos na nossa segunda aula. Eu vou entrar para ver se muda. Tá bom. Nós estamos na nossa segunda aula de língua portuguesa. E hoje nós falaremos sobre leitura. Aí eu trouxe para iniciar a nossa aula, porque não tem como deixar de falar sobre a importância da leitura na concepção do Paulo Freire. Aí eu trouxe uma frase dele, até porque nós esse ano estamos no Brasil comemorando o centenário do Paulo Freire e no mundo também, porque ele é conhecido mundialmente por causa da nova pedagogia, né, que ele idealizou para a educação, um novo olhar, um novo método de estudo e de ensino. Aí ele fala assim: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura
desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. O que ele diz? O que ele quis dizer? Que a leitura de mundo ela é bem anterior à leitura da palavra. E uma dá continuidade à outra. E a linguagem e a realidade, elas estão conectadas. Então, a leitura, ela se conecta na nossa realidade, é a nossa realidade, né? E com isso a gente aprende, e até mesmo por meio da leitura, a gente pode mostrar o nosso mundo, a nossa realidade e até mesmo o nosso imaginário, o que a gente pretende ou idealizava com relação a alguma coisa, ou para o mundo, ou para a nossa vida, para a nossa sociedade. Então, a leitura ela é muito importante. Como tem uma professora, ela é da série inicial, ela é da alfabetização, e ela chama Clarissa Pereira, e ela é do sul do Brasil, e ela fala que quando a criança ela aprende a ler, ela não está aprendendo somente o código, né, a palavra, mas ela está aprendendo a ler o mundo de maneira diferente, de modo diferente. E o Paulo Freire, ele fala isso, ele fala que quando a gente mergulha na leitura, a gente tem uma visão de mundo crítica e também política. E agora que a gente no Brasil, né, discute tanto essa palavra política, as pessoas acham que é até partido, mas não é. A política ela tá imbricada em todas as nossas relações sociais, até mesmo essa relação minha com vocês, né, de professor e aluno, a gente tem uma relação política. Nas questões do aprender e do ensinar, do interagir. Então, o Paulo Freire, ele fala desse olhar, de quando a gente inicia a leitura, desse olhar crítico e também do fazer político. Acaba que a gente se torna verdadeiros, né? Quando a gente começa a ler, a ter a leitura, a passar a ter o hábito da leitura, a gente começa a obter o conhecimento e até mesmo a sermos seres políticos, né, no meio em que a gente vive, seja até mesmo na nossa família. Aí eu trouxe para vocês o que é ler. O que vocês acham? O que é ler? Quem quer falar para mim? Lá no ensino fundamental, as professoras de vocês sempre discutiram a questão do que é ler. Alguém quer falar para mim? Meninos e meninas. Nossa, eu tô aqui sozinha, gente. É para vocês participarem. Lá, o que vocês acham? O que é ler? Qual é o ato de ler? Quem vai falar para mim? Então, vou escolher alguém para falar, hein? Vou escolher a Eduarda. Eduardo, o que é ler para você? Professora, eu não sei muito, né? Eu acho que é você interpretar as coisas, né? Eu não sei, é porque já tá a definição aí na tela, então é bem difícil falar uma coisa diferente.
Não, mas vocês têm, antes de lerem o que eu escrevi aí na tela, vocês têm algum pensamento do que seja leitura e do que seja escrita? Não tem ou não? Nós temos diversos modos de ler, não temos? Eu acho que é um ato de interpretação, talvez não Uhum, somente de palavras. muito bem. Isso também. Quem quer falar mais? Ou acrescentar o que a Eduarda disse? Olha o que eu falei para vocês na primeira aula, gente, não é monólogo. Mesmo que a nossa aula seja à distância, é como se nós estivéssemos no presencial, vocês participarem. Mesmo que nós estejamos aqui para gravar a aula, né? Porque tem que gravar para quem não esteve presente, para vocês discutirem também. A gente aqui está num construir as ideias, o pensamento. Não só eu tenho que falar, porque todos os dias a gente já até as aulas que eu tenho participado de alguns cursos, geralmente é no YouTube, o professor só fala, aí no fim tem lá as perguntas. Mas aqui, geralmente, quando eu dou aula no presencial, eu falo com os meus alunos, vocês têm que participar junto comigo, eu não vou ficar aqui na frente falando. Aí é a mesma coisa no virtual. Vocês têm que participar e falarem também comigo. Conversar é uma troca. A gente tem que trocar. Ninguém é detentor do conhecimento. A gente está aqui aprendendo. Eu estou aprendendo com vocês, vocês comigo. Ó, eu trouxe dois conceitos do que é ler. O primeiro é da Delaine Cafiero Bicalho. Ela é professora lá da UFMG, do CEALH. O que é o CEALH? É um centro de estudo e pesquisa de alfabetização e letramento. Até quem fundou o CEALH foi a professora Magda Soares. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela. Ela é professora, né, há muitos anos e é professora da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. E ela criou esse centro de pesquisas e estudos sobre a educação e sobre dentro, né, da educação, sobre essa temática da alfabetização e do letramento. Aí a Delaine, ela fala assim, que a leitura é tanto uma atividade cognitiva como uma atividade social. Ou seja, é uma atividade que envolve o conhecimento e também uma atividade que é relacionada com as nossas práticas sociais. A todo tempo nós estamos lendo, não é verdade? De diversas formas, mas nós estamos lendo. Quando eu aqui conversando com vocês não estão lendo de alguma forma o que eu estou falando? Que é uma forma de conceber aquilo que eu estou dizendo, é uma forma de entender e de ler. Pode ser cada um de um modo diferente. Mas não estamos? Sim. Gente, eu só estou ouvindo uma voz. Eu quero ouvir de cada hora de alguém, hein? Cada hora não, toda hora que eu perguntar, ou se quiser falar, também pode falar. Aí eu trouxe outro pensamento que é também de uma professora, Cristiane Santos Aguiar Riscotto, que ela fala que ler é um ato de compreensão em todos os sentidos, que é o que a Carla disse. É um ato de interpretação em todos os sentidos, né, do mundo, interpretar o mundo ao que nós estamos inseridos. Alguém tem alguma dúvida?
Nossa, vocês estão muito calados. Eu não sei nas outras aulas se vocês ficam calados assim, gente. Eu vou até perguntar aos meus colegas, porque eu quero que vocês participem e falem, conversem comigo. Aí, lá, a Cristiane, ela falou que a leitura é tanto uma atividade cognitiva como uma atividade social. Aí eu trouxe para vocês o que ela fala, ela explica sobre o que seria a atividade cognitiva. Como atividade cognitiva pressupõe que quando as pessoas leem, estão executando uma série de operações mentais, como perceber. Ele está percebendo o assunto, né? O que o autor quis passar para o leitor. Levantar hipóteses, né? Localizar informações, inferir, realizar, comparar, né? Comparar, eu posso comparar. Agora a gente fala muito sobre a pandemia e o Covid e as variantes, as novas variantes. Eu estou lendo, eu vou dar um exemplo, eu estou lendo um jornal do Brasil, um jornal, o Jornal do Brasil, aí sobre a nova variante Delta. E eu pego um jornal, vamos supor, lá da França. Eu posso comparar essas informações, essas leituras, o que um está me trazendo sobre aquele assunto e o outro também. Aí eu posso sintetizar, e entre outras, e utilizar estratégias que as ajudam a ler com mais eficiência. No caso, a gente pode utilizar diversas estratégias que nos ajudem a identificar o que o autor quer passar para a gente com relação àquele texto. Aí aqui nós vamos discutir durante as nossas aulas, para quando chegar lá na prova do PISM ou em qualquer outro exame, qualquer texto também que nós vamos fazer uso da leitura, nós possamos compreender primeiro fazer uso dessas estratégias de leitura para compreender o que o autor quis passar para nós quando ele realizou aquele trabalho de escrita. Agora, como atividade social, a leitura pressupõe a interação entre um escritor e um leitor, que estão distantes, mas que querem se comunicar. Fazem isso dentro de condições muito específicas de comunicação, pois cada um desses sujeitos, o escritor e o leitor, tem seus próprios objetivos, suas expectativas e seus conhecimentos de mundo. É muito interessante essa questão da interação entre o autor e o leitor, porque hoje nós temos também os textos online que nós chamamos de hipertexto, e que a gente pode, o leitor, enquanto leitor, nós podemos também interagir naquele texto e até mesmo fazer algumas alterações e acrescentar dentro do texto, ou seja, a gente pode interagir tanto com o texto como o próprio autor do texto. Vocês já participaram de algum texto, de algum hipertexto? Já fizeram leitura e uso desse texto, hipertexto, ou não? Gente, eu fiz uma pergunta. Professor, esse hipertexto que você está falando, que você participa do autor, seria as conversas online, não? Pode ser, mas o hipertexto, eu vou trazer na próxima aula para mostrar para vocês como funciona o hipertexto. É um texto que pode ter gráficos, pode ter imagem, e dentro desse texto a gente vai interagir.
Aí eles falam hipertexto, porque tem várias ações dentro do texto que o leitor ele pode interagir. E mais para frente, eu estou participando de um curso de extensão que chama Multiletramento, da UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. Mais à frente, porque agora que eu estou aprendendo, eu vou trazer para vocês, aí depois, até no nosso grupo do WhatsApp, depois a gente vai, eu vou perguntar para vocês, quem tem internet, né, faz uso da internet ou tem um computador, tem um celular, porque eu vou criar para vocês um jogo, isso mais para frente, um jogo dentro que contém o conteúdo da nossa disciplina para a gente fazer essa interação, tanto de leitura como de escrita. Aí eu espero que o jogo seja bacana para vocês entenderem. Ah, Thaísa, foi você que me perguntou? O que que você... Eu lembro que você me perguntou do hipertexto, não foi? Pode abrir o microfone e falar. Thaísa? Quem perguntou agora fui eu. Ah, foi Eduarda? Ah, tá. Eu pensei que fosse a Thaísa. Eu não ouvi a Thaísa, não. Então, não só ouvi você, Eduarda. Ah, o som não tá saindo. Então, quando você quiser perguntar, você pode escrever no chat. E se quiser levantar a mão, tá bom? Que aí, quando levantar a mão, acende a luzinha. Uma luz azul, dá uma sinalização azul para eu ver. Quem quiser participar, pode participar, gente. Eu adoro. Então, essa atividade social, aí eu trouxe para vocês o exemplo do hipertexto só para vocês exemplificar, né? O que seria essa atividade social no mundo atual, né? Do que nós estamos vivendo com a tecnologia. Mas aí na próxima aula eu trarei um exemplo para vocês verem na apresentação do hipertexto. Até talvez eu acesse o site para você e mexa para vocês verem como que é o hipertexto. Mas alguém tem alguma dúvida sobre a atividade cognitiva e a atividade social? Depois eu vou fazer um material para vocês. Essa semana eu fiquei um pouco enrolada. Por quê? Eu dou aula à distância da Universidade aí de Minas, a UFLA, e eu fiquei um pouco atarefada com as atividades dos alunos, e ainda ontem eu não me senti bem, aí eu fiquei um pouco enrolada com a atividade deles, né? Muito trabalho. Lá eles leem muito, por semana eles têm que ler 3 livros. Então vamos lá. Quem teve dúvidas sobre atividade cognitiva e atividade social, o que seria? Ou isso ficou claro para vocês? Alguém tem dúvida? Arthur, você tem dúvida? Nayan? Eu acho que vocês não estão me ouvindo, gente. Eu acho que as únicas que estão aqui conectadas comigo é a Eduarda e a Thaísa. Porque eu pergunto, vocês não me respondem. Então, eu vou passar. Que eu compreendo que vocês entenderam. Aí tem as estratégias de leitura que eu havia comentado lá quando falo sobre atividade cognitiva. As estratégias de leitura, eu trouxe essas três, porque tem uma professora, ela já é falecida, a Ingedor Kor, ela era acho que da Unicamp. Ela fez um estudo junto com a professora Vandelias sobre ler e compreender os sentidos do texto.
E tem outros trabalhos envolvendo o texto, a escrita e a leitura. E ela fala nessas três estratégias, mas dentro dessas três estratégias há diversas modos, né, para que nós possamos inferir quando nós vamos fazer a leitura. Aí, a primeira é o conhecimento linguístico, que ela diz que seria o gramatical, lexical, compreender os elementos coesivos. O que seriam os elementos coesivos? São aqueles que eles unem as frases e orações para que faça sentido, para que não fique solto. E vem o conhecimento enciclopédico, que é o conhecimento de mundo, de si mesmo, das práticas sociais, né? As nossas atitudes na sociedade. E, por último, seria o conhecimento interacional, que é o conhecimento comunicacional, a capacidade de perceber as intenções do leitor, que isso, no caso, o autor teria, né? E os propósitos para a gente, enquanto leitor, os propósitos do autor com relação àquele texto, à escrita daquele texto, né? O objetivo do autor em escrever o texto. Aí, para dar continuidade à nossa aula de semana passada, que eu dei para vocês a gíria como exemplo, até que foi a prova de 2018 do PISME, em que eles deram um dos textos sobre gíria. Aí, eu vou ler essa parte só para a gente identificar algumas questões do que eu estou falando para vocês com relação à leitura. Mas até aqui vocês estão entendendo? Sim. Sim. Ah, tá. Gente, eu quero ouvir a voz de todo mundo. Do Nayan, da Thaís, A Carla respondeu que sim. E o Arthur não, ele falou só no começo para mim, depois ele desapareceu. Hoje, aí eu trouxe era o último texto da nossa prova, lá do PISMA, né, de 2018, e que semana passada eu não trouxe essa parte para vocês, só a primeira parte, sobre a gíria. Falando nisso, depois eu vou perguntar a vocês, se vocês fizeram a atividade que eu deixei para a semana passada a respeito da gíria. Aí vocês vão me falar as gírias aí que vocês descobriram. Hoje a gíria ganhou espaço na publicidade, no jornalismo, na política e até na literatura. A TV, o rádio e, mais recentemente, a internet aceleram a divulgação de modismos linguísticos que ultrapassam o contexto em que foram criados, tornando-se nacionais e muitas vezes internacionais. É o caso de chipar, neologismo derivado do inglês relationship, que significa provar um novo casal de amigos ou de namorados, geralmente relacionado a personagens de séries e novelas ou a ídolos e adolescentes. A internet é um espaço muito produtivo de sentido. Termos como miga, designando pessoa de qualquer sexo e idade, e falciane, rótulo para o falso ou a falsa, né, amiga ou amigo. Transpõem a web e invadem a fala de crianças, jovens e adultos. Aí ele está terminando, falando como que seria hoje a gíria, que ela praticamente, né, ganhou vários espaços. E na internet também. Com isso, o espaço tem sido bem produtivo, ou seja, estão criando cada vez mais gírias, novos vocábulos para inserir
no nosso dicionário, né? Aí trouxe o mapa do lado dessa informação, falando algumas gírias por região. Aí lá para o lado do norte do nosso país, do Brasil, tem broca, que significa fome, carapanã, mosquito, cunhã, menina, moça, pombalesa, meio desligado. Ó, esse pombalesa a gente tem na região sudeste. Vocês já ouviram falar em pombalesa? Eu não. Nunca ouvi ninguém falando disso, não. Não, gente. Ah, então eu tô muito velha, porque eu mesma às vezes falo com a minha irmã, você tá parecendo uma pombalesa. A Carla tá rindo. Eu falo com ela às vezes, nossa, você tá parecendo uma pombalesa, meu Deus do céu, de tão desligada que ela é. Ah, Thaís, você já ouviu. Agora, lá pro centro-oeste, né, lá para a região do Mato Grosso, até mesmo o Distrito Federal, tem camelo, bicicleta, de rocha, papo sério, esse eu nunca ouvi falar. Lavar urubu, está... peraí que eu vou ver. Está desempregado. Ou lavar urubu é estar desempregado. Rasgar o rojão, pontear a viola. Esses vocês já escutaram ou não? Eu já ouvi o pessoal falando de rocha. De rocha, você já ouviu? Olha, eu nunca ouvi, para mim é novo. Só o camelo que eu já havia ouvido falar. A Thaísa também não ouviu, não. Agora, lá para o Nordeste, água dura, cachaça. Gente, olha que eu tenho a família da minha mãe e minha mãe, eles são nordestinos. Eu nunca ouvi falar em água dura, que é cachaça. Baixa de égua, lugar distante onde ninguém quer ir. E caçar barulho, procurar confusão. Ah, isso eu já ouvi, caçar barulho. Que meus primos falam, fulano, você tá querendo caçar barulho. Desembestar, correr bastante. Esse também eu já ouvi. Vocês já ouviram, não já? Desembestar? Já, Eduarda? Eu achava que era Carla, desembestado, que era algo relacionado a sem vergonha, alguma coisa assim. Tem quando em Minas a gente fala, né? Fulano correu desembestado. Se acontecer alguma confusão, falar, fulano correu desembestado. Ou seja, ó, correu bastante. Agora é a nossa região sudeste, né? Vamos ver se conhecemos algum. Bololô, que é confusão, dar área, ir embora, tomar um beiço, levar um golpe e embaçado, complicado. E esse, bololô eu conheço, e embaçado também. Agora, tomar um beiço e dar área eu não conheço, não. Vocês já falaram esse dar área e tomar um beiço? Eu nunca ouvi ninguém falando isso. Ah, eu também não. A Raíssa falou que achou engraçado, que é muito bom de falar, tomar um beiço. Agora eu vou falar, nossa, eu tomei um beiço. Ou deu área. A Carla também falou que nunca ouviu. Nayan, você já ouviu? Arthur desapareceu, gente. Toda aula o Arthur desaparece. Você participa, isso mesmo, Thaís. Eu gosto que participa. Ah, eu falando sozinha é horrível, gente. Eu amo falar. Professor ama falar. Agora na região sul. Volteado, que é passeio rápido, sinaleira, semáforo, estar apurado, com vontade de ir ao banheiro e pau de virar tripa, pessoa magra e alta. Esse pau de virar tripa, gente... eu já ouvi muito, porque eu era muito magra.
quando eu era da idade de vocês, gente, eu pesava 45 quilos, eu era muito magra. Aí eles falavam, nossa, parece pau de virar tripa, que eu era muito magra. Algum de vocês já ouviram lá do sul? Qual que você ouviu, Raiz ou Thaísa? Volteado eu nunca ouvi, nem sinaleira. Não, o pau de virar tripa é esse que a gente talvez não, tenha migrado para o Sudeste, né? Esse pau de virar tripa. Porque acaba que, mesmo que as gírias sejam de cada região, acaba que um migra para o outro território, até mesmo por causa da migração. Ah, então, Arthur, já que você não está conseguindo falar, bora escrever no chat. Escreve aí, pode escrever. Pergunta, faz seus apontamentos. Gosto que participe. Aí, quando a gente lê esse pedaço sobre as gírias, nós podemos lançar algumas hipóteses sobre as gírias, não podemos? A respeito do texto. Lá em cima, no título, nós vimos que o texto já falava sobre a gíria. Lá, quando nós começamos a ler, porque o autor mesmo coloca no título a questão da gíria. Então, o título é uma das estratégias para que nós possamos já perceber o que o autor quer dizer para nós. Já falei um dos passos. Aí eu escrevi aqui, antecipações e hipóteses com relação à nossa leitura de qualquer texto. Primeiro, o autor do texto. Aí nós vamos ver quem que é o autor do texto. Geralmente, alguns nós já conhecemos, então a gente já sabe a característica do texto desse autor, né, de alguns autores. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei agora, autor, me fala alguém aí, autor agora da idade de vocês, da geração de vocês, porque eu lembro que tinha dos jovens, alguns jovens, igual minhas primas, tinha Thalita Rebouças, né? Que ela falava, até virou filme e série. Os livros que ela fez do que o que fala sério, mãe. Aí era sobre adolescente. E de vocês, da geração de vocês, tem algum autor, escritor? Colleen Hoover. Hoover? Que fala, Carla? Como fala o nome dela? Ela escreve sobre quê? Pode falar aí no microfone. É romance. Mas é romance de adolescente? Alguns. Então. Aí vamos supor que tem um texto da Colleen. A Thaísa não lembrou de nenhum agora. Eu não sei como se fala o sobrenome dela. Colleen Hoover. Tá, tudo bem, Carla. Então pode ir no chat mesmo escrever, ajudar e contribuir. Colleen Hoover. Ela escreve, é um exemplo, ela escreveu um texto e publicou numa revista. Aí, primeiro tem que olhar que tipo de revista é. Vamos supor que seja uma revista sobre assuntos de adolescente, como ela escreve, né? Ela escreveu alguns romances. Aí, sobre essas revistas teen, né?
que é adolescente, sobre adolescente. Aí ela escreveu um texto de uma página e o título, eu vou pensar num título aqui. Namoro na escola. O título já está me dando uma pista, não é? Namoro na escola. E a autora também, se ela escreve romance, eu já sei pelo nome dela e o meio de veiculação do texto, que eu falei que foi uma revista de assuntos de adolescente. E o gênero textual. Agora, deixa eu pensar, é um artigo, eu falei um artigo, né? Vamos supor que ela escreveu um artigo de opinião. Então, ela está dando a opinião dela sobre namoro na escola e ela ainda escreve romances adolescentes. E a revista, que é o meio de veiculação desse texto, é uma revista destinada para adolescentes. O título, Namoro na Escola. E como é feita essa distribuição e veiculação das informações? Essa revista ela está disponível pelo website e também nas lojas delivery, né? Ou que são as lojas de conveniência, ou então em supermercado, nas bancas de jornais. Vocês entenderam? São essas hipóteses que eu posso antecipar a minha leitura e já me situar no que o texto vai se tratar. Vocês compreenderam? Sim ou não? Bom. Quem não entendeu, gente, tiver dúvida, pode trazer a dúvida, falar, porque na próxima semana eu já vou dar exercício para vocês fazerem e com esses descritores na leitura de vocês. E eu vou perguntar: meu áudio está travando? Ixi, Eduarda. Porque para mim aqui tá bom. Deve ser então a sua internet, Eduarda. O Arthur disse que para ele tá bom. Eu trouxe, depois se você tiver dúvida, Eduardo, aí você pergunta, mas deve ser sua internet, a conexão. Aí eu trouxe esse exemplo. É uma música do Roberto Carlos. Vocês já ouviram falar sobre o Roberto Carlos, né? Ou a mãe, ou tia, ou a avó de vocês gostavam do Roberto Carlos. Ele é um cantor dos anos 60, que era lá da época da Jovem Guarda. A Carla disse sim, muito, ainda risos. Eu também. Ixi, minha mãe ama o Roberto Carlos. Até em show dele eu já fui com ela no Esporte Clube de Juiz de Fora. Ela ama o Roberto Carlos. Então, eu já sei o que o Roberto Carlos canta. Primeiro que ele é da década de 60. Então, ele já tem alguns estilos de música, romântico. E tem assim, é romântico, mas lá na década de 60 ele tinha uns rocks. Era rock pop, né? Não era rock, mas era um rock mais ou menos dançante. Aí ele escreveu essa música que chama Broto do Jacaré. Quando o título já... Se você ler esse título, Broto do Jacaré, o que vocês acham que o texto dele, a letra da música, né, vai dizer? Vai falar sobre jacaré e broto. Jacaré tem broto. Quem vai falar para mim no áudio sobre o texto, o que o título já está me dando uma pista. Então, o que vocês vão me falar a respeito desse título? O que esse título está me dizendo?
Quem vai falar? Senão eu vou chamar. Ó, a Thaísa não entendeu. Ah, o Arthur disse que é um jacaré bonito. Broto do Jacaré. Esse é o título da música do Roberto Carlos. O Roberto Carlos, primeiro eu tenho que saber, lá pelas antecipações e hipóteses que eu trouxe antes para eu fazer da minha leitura, primeiro é o autor do texto. O autor eu sei que é o Roberto Carlos. E que ele canta e escreve, né? Compõe e é intérprete de músicas românticas, mas também na década de 60 ele tinha algumas músicas que a gente movimentava o esqueleto. Olha aí uma gíria, hein? Mexia o esqueleto. Mas a maioria das músicas dele são românticas. Ele fala de amor. Aí o título dessa música é O Broto do Jacaré. O que vocês acham que ele quer me passar a respeito desse broto do jacaré? Essa música quer dizer, antes de eu ler o texto, de ler a música, broto do jacaré. Jacaré tem broto? É igual planta que tem o broto? O Arthur me disse que é um jacaré bonito, que ele acha que é um jacaré bonito. E vocês? A Carla diz que jacaré não tem broto. Então, o que a gente vai ficar com a opção do Arthur, que é sobre uma música de jacaré bonito? Então, vou ler para vocês, ó. Vinha deslizando em minha prancha sozinho e falei ao ver passar por mim um brotinho. Já deu o diminutivo lá da palavra broto. Que bonitinha que ela é. Ai, o Arthur falou do jacaré bonito. Deslizando num jacaré. Ela me sorriu e uma coisa então eu tinha que fazer para chamar atenção. Abri os braços, gritei bem alto, deslizando num jacaré. Mas uma onda mais forte chegou e fora da prancha me atirou. Quase que morro, quase me afoguei. E quando voltei, o broto não encontrei. A minha prancha o vento para longe levou. Bebi água salgada porque não dava pé. Peguei a prancha, mas não encontrei o broto do jacaré. Então, primeiro, eu já fiz a leitura com vocês. Qual o meio de veiculação do texto? Esse texto eu extraí no site Brasil Escola da UOL. Mas o meio de veiculação dele era no CD ou LP de vinil, né? E era veiculado nas rádios. Tocava essa música nas rádios ou programas de TV, de música. E qual o gênero textual? É uma música, uma letra de música. O título nós já falamos, que é Broto de Jacaré. E a distribuição e veiculação das informações dessa música são as produtoras, né, de musicais, elas distribuem para as lojas, no caso o LP. Só que aqui eu fiz essa tiragem desse texto na internet, nesse site. Aí o que o Roberto Carlos ele quis dizer com essa música? Quem vai falar para mim? O que vocês entenderam? Quem vai falar? Gente, ninguém. O jacaré comeu a língua de todo mundo tá quieto. Não é possível.
Ninguém tá aí para falar? Isso, muito bem, Eduarda. Arthur também. Era uma pessoa bonita, isso mesmo, que estava em cima do jacaré. Era uma mulher, muito bem, Eduarda. E ele estava o quê? Paquerando a mulher. E lá vendo, né, que ela estava tão bonita, deslizando no jacaré. Só que veio uma onda forte e o que aconteceu? A prancha dele virou e ele quase que afogou. Ele fala, quase que morro, quase me afoguei. E quando ele voltou, ele não encontrou o broto, né? Que era a moça bonita. E aí ele fala, né? Que bebeu tanta água salgada porque não dava pé. Peguei a prancha, mas não encontrei o broto do jacaré. Aí acabou que ele resgatou a prancha dele e acabou que não encontrou a moça. Então, a gente tem que fazer essas leituras. Como a gente aí você já percebe que broto é planta que tem broto. E o jacaré é um animal, então o jacaré já não tem broto. E a gente percebe que essa palavra é uma gíria, é uma expressão que foi criada para designar uma pessoa que seja bonita, seja ela homem ou mulher. Mas antes, eu fiz o quê? Eu tive esses descritores para eu também fazer a leitura do meu texto. Assim eu faço com todos os outros. Até quando alguém conta um caso para a gente, nós temos alguns descritores para que a gente possa compreender o texto, né? O que aquela pessoa que tem contado para a gente o determinado caso, para que nós possamos compreender. Aí a gente faz uma leitura até mesmo às vezes de mundo, né? Agora, para encerrar essa parte da nossa aula, para vocês me falarem do dever, se encontrou alguma gíria ou não, para a gente finalizar. Eu quero saber se vocês tiveram dúvidas, todo mundo compreendeu até aqui, e eu vou fazer agora o material no fim de semana e eu vou disponibilizar lá no Drive. Vocês têm acesso, não tem, ao Drive? Ah, então tá bom. Aí eu já vou deixar o material, já vou deixar uma atividade para vocês fazerem durante a semana e depois para a gente discutir na próxima aula e eu corrigir também de vocês. Já que ninguém falou que tem dúvida, eu vou perguntar, quem fez a atividade que eu pedi da gíria? De perguntar algum amigo, algum parente das gírias, pode pá, entendi. Nunca ouvi essa gíria, pode pá, entendi. É gíria nova, Arthur, ou é antiga? Nova. E filme, vocês viram algum filme? Eu vi. Tinha umas gírias, mas eu não posso falar, porque algumas gírias são muito pesadas da que eu vi. Porque esses filmes dos Estados Unidos, eles falam muita coisa pesada. Vocês viram um filme? A Thaísa disse que não viu. Quem mais? Também não. Gente, só o Arthur que trouxe uma gíria, mas ninguém trouxe. Alguém quer falar? Ou então a gente já vai encerrar a aula? Nayan, você tem dúvida? Não. Entendeu? Olha, gente, eu quero ver se nas atividades vocês entenderam mesmo. Seu microfone não tá funcionando, né, Thaísa? Tá bom.
Então, eu vou encerrar a nossa aula de hoje e vou mandar pelo Google Drive a atividade, mas eu vou falar no grupo do WhatsApp o dia que, provavelmente no domingo, eu devo postar. Aí eu mando a mensagem para vocês no WhatsApp, no grupo, né? Falando que eu postei para vocês olharem. Aí eu até mando o link. Eu nem sei como que faz para mandar o link, mas eu vou aprender e mando para vocês no grupo, tá bem? Então, eu vou fazer um material para vocês, que está no slide, Eduarda, para mandar para vocês, tá? Tanto da aula passada como dessa aula de hoje, mais a atividade. Aí eu vou enviar para vocês. E agora, porque os professores de literatura e de redação, eu acredito que seja dando texto para vocês lerem. Aí no nosso, eu vou dar alguns textos também, para vocês lerem. Tá bem? Então tá bom. Então, bom fim de semana para vocês e até a próxima aula. E fiquem bem, cuidem-se. Ok. Peraí, deixa eu agora parar a gravação.